Olá, seguidor Treino em Foco, tudo certo com você? Hoje estamos dando continuidade a mais uma videoaula sobre a série de biofotogrametria, um método de avaliação postural aplicado aos desvios posturais, ou como identificarmos desvios posturais através desse método denominado de biofotogrametria. Hoje nós chegamos ao programa 29, então nós já temos aí 28 programas ou 28 videoaulas anteriores a esse programa, explicando detalhadamente pontos específicos posturais de como serem identificados, diagnosticados via biofotogrametria. Nas últimas videoaulas nós estamos apresentando os referenciais para análise dos desvios. Então, se você está vendo esse programa pela primeira vez, essa videoaula pela primeira vez dessa série, sugiro que verifique pelo menos os últimos as duas últimas 3 videoaulas que eu trato sobre essa questão das referências para análise postural. Interessante, mais uma vez, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, que veja alguns outros programas apresentando alguns pontos de análise postural, já que trata-se hoje do 29º videoaula dessa série, tá ok? Logo depois da vinheta, eu dou sequência ao conteúdo da videoaula de hoje. Bem, pessoal, então como eu falei, hoje nós vamos continuar analisando as referências. Já vimos algumas referências para alguns pontos de análise postural, para alguns pontos de verificação do diagnóstico postural. A aplicação é de uso clínico, eu já comentei isso aqui em videoaulas anteriores, por isso, aliás, últimas 2 ou 3 videoaulas. Hoje nós vamos trabalhar com a análise do joelho, no caso aqui do valgo e varo no plano coronal. Nós vamos analisar a análise do joelho no plano e também depois vamos ver joelho flexo e recurvato no plano sagital. Então hoje nós vamos ver as referências biofotogramétricas quantitativas para identificarmos joelho valgo e varo ou joelhos normais em termos de posicionamento do joelho no plano coronal e também joelho flexo e recurvato no plano sagital. Quais são as referências quantitativas para que possamos identificar esses pontos, ok? A referência básica que eu vim apresentando nas videoaulas anteriores, que é essa referência básica que você que está nos acompanhando já conhece bem, ou a vocês que estão nos acompanhando já conhecem bem, nós não vamos utilizar agora para joelho flexo, recurvato, varo e valgo. As referências serão outras, nós não usaremos esse procedimento, esse escalonamento postural. Então vamos lá, vamos verificar o joelho valgo e varo, primeiramente, que são desvios no plano coronal dos joelhos. Vamos lá, nós temos aqui uma primeira imagem de uma avaliada, onde nós temos a espinha ilíaca antero-superior esquerda, tuberosidade da tíbia antero-superior também esquerda, e maléolo lateral do lado esquerdo. Entre esses pontos anatômicos, percebam que foram construídos segmentos de reta, conectando então pontos que representam o segmento de reta da perna e pontos que representam o segmento de reta da coxa. E o ângulo formado entre esses segmentos de reta constituído ali, ou seja, este ângulo que eu vou agora destacar aqui, medido por fora, externamente aos segmentos de reta produzido, esse ângulo foi de 172,1 grau. Muito bem, joelho valgo, ou seja, joelhos projetados para dentro, como eu faço agora aqui, os joelhos valgos eles serão caracterizados como joelhos valgos a partir de 173 para menos. Então, aqui nós temos 172,1, já caracteriza essa imagem, essa pessoa com um joelho valgo leve, mas já está no ponto de corte para dentro, ou seja, para menos, caracterizando esse desvio então como um joelho valgo. Então veja bem, nós temos aí um parâmetro numérico, 173 graus, onde valores menores do que esse caracterizarão, portanto, joelho valgo. Aqui nós temos um outro joelho, percebam que comparativamente nós já conseguimos perceber no visual que é um joelho um pouco mais grave, o valgo em relação ao joelho anterior, e aqui nós temos um ângulo de 169 graus. Muito bem, com 169 graus, mais uma vez abaixo dos 173 para menos, nós temos um agravamento, vejam bem o ângulo que foi medido, nós temos um agravamento do valgo estático do joelho. Mais uma vez nós temos um valgo mais acentuado em posição de ortostase, ou seja, por isso um valgo estático do joelho mais acentuado. Aqui nós temos um joelho que foi representado por 167,5 graus, esse ângulo aqui.
Vejam bem, esse ângulo aqui, 167,5 graus. Então, mais uma vez, nós temos um joelho ainda mais acentuado, o seu grau de valgo estático. Então, percebam que nas três imagens que eu estou apresentando, a primeira, a segunda e a terceira, o grau de agravamento do joelho valgo vai se acentuando. Então, esse valgo estático já era identificado aqui, em menor proporção, numa intensidade, numa proporção maior e numa proporção ainda maior. Então, quantitativamente, nós conseguimos qualificar o joelho valgo, ou caracterizar o joelho valgo e a sua intensidade de valgo estático. Quanto menor for o número, maior a intensidade do valgo estático, já que nós estamos medindo esse ângulo, e quanto mais valgo for o joelho, menor será esse ângulo medido externamente em relação à tuberosidade da tíbia. Existem procedimentos biofotogramétricos que usam o centro da patela. Também é uma forma de mensurar o segmento formado, segmento de reta pela espinha ilíaca antero superior, centro da patela e maléolo lateral. É uma possibilidade também de se utilizar. Nós não utilizamos aqui porque às vezes a patela pode estar deslocada lateral ou medialmente, e isso poderia gerar uma falsa interpretação do posicionamento do joelho. Então nós achamos mais interessante utilizar a tuberosidade da tíbia, ponto de inserção do tendão patelar, que é um ponto que não sofre influência se a patela estiver deslocada lateral ou medialmente. Uma patela lateralizada, por exemplo, não causaria uma influência muito grande nesse ponto, já que nós não estaríamos posicionando esse ponto central dos dois segmentos de reta na patela, e sim na tuberosidade da tíbia. Agora aqui nós podemos ver claramente, percebam bem, eu vou trocar a imagem, e nós conseguimos perceber claramente a diferença de ambos os avaliados em relação ao joelho. Aqui nós temos um joelho projetado externamente para fora, ou seja, nós temos um joelho varo. Então percebam bem mais uma vez. E num joelho varo, medindo externamente o ângulo, sempre externamente, nós podemos perceber que agora esse ângulo mensurado ele é maior, 183,7. Ângulos superiores a 183 caracterizarão o joelho varo. Então aqui nós temos 0,7 graus acima do ponto de corte, consequentemente um leve joelho varo sendo caracterizado. Existem indivíduos que apresentam um varo mais pronunciado do que esse que nós estamos apresentando aí. Mas esse indivíduo já apresenta um joelho varo, embora não muito intenso, não muito pronunciado, mas já um varo. Então nós podemos perceber que existe uma janela dita de normalidade de posicionamento do joelho. Não é um único ângulo o normal de posicionamento do joelho. Existe uma janela entre 173 e 183 valores angulares de normalidade da janela, para se considerar ângulos normais de posicionamento do joelho. Então aqui nós ficamos com a janela normalidade, os ângulos de joelho varo e valgo, como eu havia apresentado antes, e a janela de normalidade entre 173 e 183. Abaixo de 173. Então, vindo para baixo, nós teríamos os joelhos valgos, e acima desse patamar de normalidade, joelho varo. E valores entre esses 10 graus de normalidade consideraremos, como no caso aqui 180,7, joelhos com alinhamento dentro de variações normais. Vejam bem o que eu estou colocando, joelhos dentro de variações normais. Então não existe um único ponto angular dito normal. Existe uma janela variando de 10 graus entre 173 e 183, dita normal de variação angular do joelho. Ok? Agora nós vamos passar então o alinhamento do joelho no plano sagital. Alinhamento do joelho no plano sagital, nós vamos obviamente então analisar o joelho flexo e recurvado. Ok? Então vamos lá. Inicialmente aqui nós podemos ver visualmente, sem interpretarmos ainda numericamente, mas visualmente nós percebemos que os indivíduos aqui apresentam um certo grau, uma certa dose de joelho flexo. Então, o ponto de corte nesse caso, nós podemos perceber que valores de 175 para menos são caracterizados como joelho flexo. Então, nós temos aqui um joelho flexo sendo apresentado, um joelho flexo sendo apresentado abaixo do 175, um joelho flexo e valores quantitativos que nós vamos percebendo, e ainda um flexo. Percebam que esse valor que nós temos na extremidade direita, na imagem da extremidade direita, nós temos um joelho flexo 174,3, abaixo do ponto de corte, que é 175, mas com 0,7 graus abaixo desse ponto de corte. Então, um leve joelho flexo. Essa característica é importante, mas um joelho flexo. E conforme nós vamos verificando as imagens da direita
para a esquerda, nós chegamos na extremidade esquerda com um joelho flexo de 168,2, ou seja, um joelho flexo bem mais intenso do que a primeira imagem. Então nós podemos perceber que também através dos valores numéricos nós conseguimos identificar a intensidade dessa variação do joelho flexo, desde um flexo leve até um flexo moderado, poderíamos caracterizar assim. Não temos para joelho flexo e recurvato, tanto também para joelho varo e valgo, aquele escalonamento que você que nos acompanha nessa série já viu nas videoaulas anteriores. Aquele escalonamento de leve, moderado, ainda não temos. É uma situação em que deveremos ainda evoluir no conhecimento da biofotogrametria para criarmos esse escalonamento. Mas, no momento, ainda não temos esse escalonamento. Essa visualização, portanto, da intensidade do desvio, nós iremos fazer pelos valores numéricos encontrados. Então, obviamente, numericamente, nós podemos perceber que 168 é bem abaixo de 174, 174 está muito próximo do ponto de corte, então um leve flexo do joelho, enquanto aqui nós temos um flexo do joelho mais importante, mais interessante, mais intenso. Ok? Essa é a ideia, através dos valores quantitativos, que nós podemos perceber, interpretar o joelho flexo. Bom, a janela de normalidade para o flexo e recurvato nós vamos encontrar entre 175 a 183 graus. Valores de joelho, percebam bem também um detalhe importante salientar aqui, que esse ângulo do joelho ele é mensurado pela região posterior dos segmentos de reta, formado pelo trocânter maior do fêmur, cabeça da fíbula e maléolo lateral. Algumas estratégias também de mensuração do joelho flexo e recurvato é feita, ao invés de cabeça da fíbula, com centro articular do joelho. Nós optamos por usar a cabeça da fíbula porque é uma referência óssea palpável. Então, usando a técnica da anatomia palpatória, nós conseguimos fielmente identificar o ponto de plotação, de colocação do marcador biofotogramétrico sobre a cabeça da fíbula, no caso. Então, a palpação desse ponto fica fácil de ser executada. Enquanto que o eixo articular do joelho é um eixo imaginário. Nós vamos, em algumas situações, imaginar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Então, por exemplo, se fôssemos marcar aqui, poderia ser nesse ponto o eixo articular do joelho, talvez um pouco mais abaixo, talvez um pouco mais acima. Mesma coisa com outro indivíduo. Não fugiríamos muito do ponto correto, mas poderia haver uma certa discordância do ponto exato do eixo articular do joelho. Por isso, a opção foi de apresentar para vocês, inclusive, as referências usando a cabeça da fíbula como a referência de colocação, de demarcação desse demarcador esférico central aqui, cabeça da fíbula. Feita essa justificativa do ponto de interpretação dos segmentos de reta, da colocação do marcador biofotogramétrico sobre a cabeça da fíbula, volto mais uma vez aqui a expressar a janela de normalidade, 175 a 183. Então nós podemos perceber que está dentro de uma janela de normalidade, se encontra dentro de uma janela de normalidade, o alinhamento do joelho dentro, bem ao centro, podemos dizer, dessa janela de normalidade, ainda dentro da janela de normalidade, se aproximando do joelho recurvato. Aqui dentro de uma janela de normalidade, considerado então um alinhamento normal do joelho no plano sagital, mas se aproximando do joelho flexo, que é abaixo dos 175 graus, aqui está 1,3 graus do ponto de corte. Mesma coisa aqui com 181,2, nós estamos a 1,2 graus, nos aproximando do ponto de corte, que é 83. Então nós temos, na verdade, joelhos considerados com alinhamento normal, porém com variações que se aproximam do flexo e se aproximam do recurvato. Ok? E aqui agora nós temos o joelho recurvato, que são valores maiores que 183 graus. Então a gente pode perceber que o primeiro apresenta um leve recurvato, à direita, a imagem da direita, um leve recurvato com 0,4 graus acima do ponto de corte, portanto caracterizado recurvato, mas leve. Chama atenção mais uma vez que a medida sempre é feita angularmente pela face posterior dos segmentos de reta produzidos. Aqui nós já temos um recurvato um pouco mais intenso, mas ainda não muito distante do ponto de corte, um recurvato mais intenso de 187,9 e um recurvato mais intenso do que todas as imagens aqui, 188,6. Gostaria que vocês percebessem o desenho do recurvato em 188,6 e o desenho do membro inferior no recurvato de 183,4.
Na imagem, observando a imagem sem os dados numéricos da biofotogrametria, nós podemos perceber claramente que o joelho à esquerda, ou da imagem à esquerda, ele é mais recurvado do que o joelho da imagem da direita. Então isso prova que há uma correspondência também entre a avaliação visual e a avaliação numérica quantitativa feita pela biofotogrametria. A grande vantagem da biofotogrametria é que nós podemos ver quantos graus de evolução houve no comparativo desses joelhos recurvados, entre 183.4 a 188.6. Então nós podemos ver o grau de evolução do joelho recurvado comparativamente entre os indivíduos. Essa é a grande vantagem, ou uma das grandes vantagens da biofotogrametria, ser um método então quantitativo de análise dos desvios posturais, no caso da videoaula de hoje, de membros inferiores. Tenho sempre sugerido que você conheça a Escola Treino em Foco. Na Escola Treino em Foco nós temos vários cursos disponíveis em EAD, ensino à distância, e um em particular interessante para essa série é os vídeos sobre desvios posturais. Você entrando lá você vai conseguir identificar o conteúdo programático dos vídeos, vai ver que nós vamos trabalhar a biofotogrametria nesse curso em EAD, a avaliação postural, o diagnóstico postural bastante detalhado. Vamos aplicar também exercícios de correção postural, demonstrando isso, e uma proposta de periodização, uma ideia de como construir uma proposta de periodização. Então, sugiro a você, se não conhece, que conheça a Escola Treino em Foco, visualize lá os cursos que nós temos, faça uma visita rápida na Escola Treino em Foco, ok? Então, na videoaula de hoje nós vimos os desvios para membros inferiores, no plano sagital flexo e recurvato, e no plano coronal o vário e valgo, e apresentei na videoaula de hoje os pontos de corte correspondentes a esses desvios posturais, que vai nos ajudar muito no trabalho na academia. A ideia é essa, na academia, com personal training, avaliação dos nossos clientes, num grupo de terceira idade, num grupo de corrida de rua, fazermos avaliações posturais e termos um diagnóstico melhor da postura estática desses indivíduos, e isso trará informações importantes para que nós venhamos a pensar com maior qualidade o treinamento feito por esses indivíduos. Essa é a ideia, então, de uma avaliação postural feita através da biofotogrametria, que nós venhamos a qualificar o nosso treinamento, pensando um pouco mais nas programações de treino, também em função dos potenciais desvios posturais que esses indivíduos possam eventualmente apresentar. Ok? Então por hoje era isso, pessoal. Me despeço, um grande abraço, muito obrigado por estarem nos acompanhando até esse momento do vídeo. Se gostaram do conteúdo que foi apresentado, curtam, dêem um like na nossa postagem, divulguem para os seus amigos, compartilhem a informação é importante ser compartilhada, e eu aguardo você semana que vem, ainda analisando as referências para outros desvios posturais, outros pontos de análise posturais que nós ainda não abordamos, tá ok? Grande abraço, até semana que vem. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.